estava pensando enquanto eu editava lá os vídeos sobre esse tema sofrimento, o quanto a nossa fala estava, pelo menos a minha, né, principalmente que eu estava editando o meu vídeo, né, o quanto a minha fala estava direcionada para a época atual, para o jeito como a gente vive hoje, e como se o adoecimento que a gente experimenta enquanto sociedade, não só indivíduos, mas enquanto sociedade, enquanto mundo, as pessoas estão sofrendo. E quando eu falo pessoas, é nesse sentido de tem muita gente buscando terapia, buscando resposta, buscando... e a impressão que eu tenho é que a minha fala, por exemplo, estava muito direcionada para... como se... Sabe, uma pandemia? Uma pandemia, não, a pandemia... A pandemia veio e assombrou todo mundo, e assustou todo mundo e tal. Só que esse adoecimento que a gente vive é um adoecimento meio camuflado, ele é meio entre linhas, ele é escondido, sabe? A gente acha que tá todo mundo bem, acha que tá todo mundo normal, mas tá todo mundo ferrado, assim, tá todo mundo muito bugado, né? E aí, por que eu falo da normalidade e adoecimento? Doença e normal. O que é normal, o que é doença, né? Como tá todo mundo doente, parece que é normal. Tá todo mundo no mesmo barco, tá todo mundo sofrendo a mesma coisa e é normal. Ou esse é o normal do tempo, mas não quer dizer que é bom ou que é saudável. Então, não me parece nem um pouco saudável, assim, a gente tá... E eu não sei se também é uma coisa muito nostálgica de querer voltar no tempo, de querer fazer as coisas como eram antes e tal, uma resistência à tecnologia, à ciência, à modernidade, e tudo isso que eu acho que está adoecendo a gente, se é um tipo de resistência ou saudade de outros tempos, porque, querendo ou não, a nossa geração aqui, ela passou por esse processo de um jeito muito violento, assim, né? Os nossos pais nasceram numa época em que não tinha internet. A gente, quando nasceu, não tinha internet. A internet veio e agora não existe um mundo sem internet. As crianças que nascem hoje, elas já nascem com esse negócio de internet, YouTube, já mexe em tablet, já faz isso, já faz aquilo. Então, esse processo que foi muito rápido e muito... Eu acho que foi muito violento também, de afastar a gente do modo como se vivia antes, assim. E aí eu penso que é um modo mais natural, um modo mais humano, parece, menos ciborgue, menos robótico, menos artificial, sabe? Essa coisa de inteligência artificial e blá, blá. Então acho que isso afastou um pouco a gente da nossa humanidade, da nossa essência, se os fenomenólogos não me crucificarem, né? Talvez crucifique. Sabe o que quando você falou isso de esse novo normal, esse tempo, um jeito que eu, assim, qual é a imagem que me vem, o jeito que eu correlaciono a como a gente tem vivido e como que a coisa está cada vez mais caminhando. Sabe aqueles filmes zumbis? Uhum. Né? Você entra no modo zumbi, você só vai indo, vai indo, vai indo. E quem está ali naquele corpo zumbi, né? Que fica essa questão, quem está no corpo zumbi? É a alma da pessoa está naquele corpo, não está? É só o corpo que está caminhando, né? Então, me parece, quando eu tento fazer uma leitura, é que a gente vai entrando nesse modo zumbi, que a gente só vai indo não descolado parece um pouco desse corpo que só vai indo fazendo coisas, né? Aconteceu uma situação com uma pessoa que eu conheço que ela caiu na rua, uma mulher, ela caiu na rua e ninguém ajudou, tinha muitas pessoas, ninguém parou para ir lá ajudar a levantá-la, né? E ela estava falando isso, de como aquilo abalou ela, assim, tantas pessoas próximas e ninguém foi para ajudar, né? E na hora o que eu pensei foi isso, assim, o quanto, assim, essas pessoas que estão ali no ponto de ônibus, que estão ali, né, no tumulto ali, para pegar o ônibus naquele horário, para não perder, para chegar, quer dizer, elas não estão pensando, elas só estão indo, Uhum. né?
Então, assim, caiu uma pessoa, aconteceu alguma coisa, não tem um pensamento de eu vou parar aqui, olha o que aconteceu, isso aconteceu, né? Não, é simplesmente isso, não pode, eu não posso parar, eu só posso ir. Né? Eu tenho tempo aqui, eu preciso ir para aqui, eu não posso chegar atrasado. Então, os fatos que vão acontecendo, eles são ignorados, né? No meio do caminho, eu vou só ignorando. Então, isso que eu chamo de um modo, a gente entrando no modo zumbi. E tem descolando, né, essa palavra também, descolar da natureza, né? Vai parecendo que vai descolando, parece que fica saudoso, será que eu não quero tanta tecnologia assim? E pensando em épocas que, enfim, até os nossos pais, né, o que falam, da nossa época também sem a tecnologia, né? Porque fica mais humano, parece mesmo, né? E eu tava lendo uns livros... Mais real, né? Mais realista. Mas sentir, assim, mais um senso até de comunidade, assim, cai uma pessoa, que ela se parece comigo, assim, como pessoa, né, no sentido de uma pessoa que caiu. Eu sei como é quando cai, eu sei quando o joelho pega no chão, eu sei que dói, sabe, no sentido de humanizar, assim, de falar, não, peraí, a gente é a mesma espécie, assim, de ser humano, assim, né, essa parte de espécie. Fica ótimo, mas calma. Mas é nesse sentido, hoje em dia é mais fácil, não é nenhum absurdo, não é nenhum Black Mirror, a gente pensar que a pessoa que caiu lá, além dela não ser ajudada, ela pode ser gravada. Pode ser que alguém tenha um estímulo de gravar para poder postar aquilo, porque é um acontecimento real, é uma coisa que fugiu da normalidade, então vai dar curtida, vai dar audiência. E aí, um outro ponto, assim, tô reunindo aí umas ideias mais de populações tradicionais mesmo, como que estão falando, assim, né, da nossa época também, e falam há muitos anos, né, sobre o processo mesmo de tecnologias e o desprendimento da humanidade, como Krenak, como Schopenhauer. Eles vão falando desse sentido de, há muito tempo, falando, pessoal, estão tirando a gente da nossa mãe, terra, né, como se fosse desgarrando da terra, né? E a gente vai perder a humanidade, porque estão colocando ausências, assim, essas ausências tecnológicas e automáticas também, né? Então vai perdendo essa humanidade, vai se descolando, e quanto mais a gente vai pensando que as pessoas estão discutindo hoje sobre metaverso, sabe, você está sentado no sofá, isso me assusta, para algumas pessoas pode ser que também dá esse, olha que legal também, né? De você não sair do seu sofá, você ir pro show. Você vai no show, você fica lá vendo o show, você tá um bom lugar no show, você vê tudo, né? Você tá ali com a inteligência artificial, né? Você conversa com as pessoas, você tá o tempo inteiro com as pessoas, mas sozinho, né? Vai te desumanizando mesmo, né? Vai esvaziando tudo isso. Então tem pessoas também que vão falando sobre isso, né? Do quanto essa colonialidade total de história mesmo, de épocas de vamos tirar tudo que é da terra, vamos pegar todo o ouro, toda a mineração, vamos pegar tudo, pegar toda a água para fazer isso, a gente vai esvaziando, assim. Sim. Tem a ideia, quando você fala de saudosismo, de isso ser um saudosismo e tal, eu acho que tem alguns marcos que vão mostrando pra gente que algumas coisas estão indo por um caminho e que a gente tem que parar para prestar atenção, né? Porque por exemplo, a tecnologia ela é muito boa, mas ela também é muito perigosa, nesse sentido de que ela te rouba de você, né? Ela vai te deixando nesse modo zumbi, nesse modo automático, nesse modo confortável, entre aspas, né? Que eu só fico ali na tela e vai te tirando saúde. Isso acho que não é tão... isso não é tão discutível. É óbvio, parece óbvio, né? Acho que parece óbvio para a maioria das pessoas. Assim, talvez não para as pessoas mais jovens, alguém que talvez ainda não tenha notado o efeito disso mais a longo prazo, porque são muito jovens. Não sei. Mas acho que isso tem essa ideia de escala, das coisas serem escaláveis, ficarem tão grandes, tão macro, que a gente se perde dentro do macro. Né? A gente perde a visão dentro do macro. E aí isso tem um efeito, assim, pós-guerra, pós-revolução industrial, que as coisas realmente começam a ser feitas por escala. E
E a gente estava falando sobre sofrimento, e um ponto que eu pensei, que eu articulei assim, a partir de algumas coisas, que eu estava vendo uma matéria da BBC falando sobre um marco da indústria farmacêutica, né, que foi quando o medicamento foi patenteado, que foi a aspirina, e que ela foi produzida em escala. Então foi a partir ali de 1800 e alguma coisa que ela começa a ser produzida em escala, 1899. E o que isso tornou, qual é o efeito disso, né? Então, assim, o que era restrito aos médicos, aos botânicos, né? O conhecimento que eles tinham para poder aplicar aquilo para uma dor, o que eles tinham de química para aliviar a dor, passa a ser uma coisa que eu entrego para o outro que não tem conhecimento nenhum sobre aquilo. Ele só tem como comprar, ele tem o poder de comprar em algum lugar, que já está ali na farmácia, e ele administra por si próprio. Mas ele não tem noção do perigo, ele não tem noção de dosagem, né? Então, uma simples aspirina, que pode ser, se ela for consumida de uma maneira errada, e uma dosagem, uma frequência, ela pode trazer vários outros malefícios para o corpo. Mas se você não sabe, e a indústria não está interessada em te informar sobre isso, ela está interessada em vender, né? Você só vai tendo as consequências disso, né? E então isso tem um marco importante nesse sentido de escala e de alívio da dor, que eu acho que isso trouxe também para a gente uma noção e uma experiência com a dor que a gente ficou reativo demais a sentir dor. E aí desde dores físicas quanto dores emocionais também, né? Assim, acontece alguma coisa, eu tenho um remédio, eu tenho algo que eu coloco no lugar para me dar prazer, né? Então, você citou o Krenak, né? E tem, assim, eu recorro a pensar, por exemplo, em comunidades indígenas, né? Porque talvez a gente consegue ter consiga ter um pouco mais a noção da cultura, porque ainda vive, ainda é presente, mas lógico que se a gente for lá atrás, em outras populações e tudo mais, a gente vai encontrar. Mas a relação, por exemplo, com a droga, né, elas eram muito pontuais, né? Então eram em momentos festivos, eram em rituais que a droga entrava, né? A droga da natureza mesmo, a droga que a gente encontra na natureza. Então, e hoje não, né? Hoje a gente tem um acesso a drogas lícitas e ilícitas de uma forma que a gente vai administrando sem conhecimento, a gente vai administrando nesse modo zumbi, que a gente só quer atenuar a dor, a gente só quer trocar a dor pelo prazer, né? E a gente vai trazendo consequências, não tem como não ter consequências. Sim. Acho que você falou da larga escala, né? Revolução industrial, pós-guerra e tudo. Acho que a gente pode aplicar isso para o alimento também, né? O quanto o alimento também teve que ser produzido em larga escala, e aí entra um monte de agrotóxico, de química, de coisas que também trazem danos para a gente, né? E a gente consome no alimento, seja na droga, de modo desmedido e tal. E eu fiquei pensando o quanto talvez isso que a gente está falando não é uma coisa de artesanal industrial. Porque uma coisa é você pegar uma planta e usar ela como um remédio, esporadicamente, para alguma coisa pontual e específica. Outra coisa é você ter uma aspirina, né, um produto industrializado que você não sabe nem como foi feito, você sabe que tem um efeito de tirar sua dor ali, de resolver seu problema. E ela está ali acessível em doses... Né? Ela é tão inofensiva, né? Ela resolve tanto o meu problema, e aí
E aí é a coisa do alimento também, de você plantar seu alimento, de você colher seu alimento, de você comer as coisas que estão dentro da estação de produção, né? Não vou comer tomate o ano inteiro, porque tomate não dá o ano inteiro, não deveria dar o ano inteiro. O tomate está no mercado o ano inteiro, ele precisa de muita preparação, de muita coisa embutida ali que a gente consome e traz dano. Então, quando a gente estava falando sobre o modo adoecido, que os dias de hoje nos promove, acho que está dentro desse pacote também das facilidades e do quanto isso nos adoece ao mesmo tempo. Né? É um conforto que adoece, é um comodismo, é uma facilidade, é um prazer que adoece também. É uma distância que a gente vai tomando. O distanciamento das coisas, né? Ao ponto de eu não conhecer mais, de eu não saber mais nada sobre aquilo. Aliás, deixa eu só falar que você falou de alimento, de planta e a gente está falando de remédio. Aí foi até uma curiosidade que eu peguei Deixa eu só aqui. levantar um ponto para a gente não esquecer também. Quando você fala dessa distância da natureza e das coisas mesmas, a gente tem que pensar também o quanto o capitalismo e o modo de produção excessiva está dentro disso, de distanciar a gente dos processos. A gente desconhece a origem das coisas porque é mais interessante para o capitalismo, para o capital, para a hiperprodução e para o dinheiro rodar que isso aconteça. Sim, no alimento, para em te tudo. colocar no modo zumbi, né? Para te tirar as potências, tirar o conhecimento, tirar a visão, você só vê a parte que o marketing te mostra, né? Então, é que foi uma curiosidade, quando eu fui olhar essa questão da aspirina, né? Que a aspirina é o ácido acetilsalicílico, né? Esse é o genérico, né? Da aspirina. Princípio ativo. Né? E aí eu fui olhar que essa substância encontrada na natureza, né? E utilizada pelo menos há mais de 2.000 anos, assim, né? 2.500 anos. E é de uma árvore chamada chorão. Chorão? Da família do salgueiro. E quando eu vi a foto da imagem, eu pensei, puxa, é capaz de eu ter visto essa árvore, sabe assim? Uhum. E você não tem a menor ideia. Sim. E aí, o químico que descobriu, né, isso foi na Alemanha, ele estava pesquisando um remédio por conta do pai, que sofria de uma doença, e aí descobriu, né, a aspirina, e aí patenteou, e a partir disso começou a se produzir como escala. Mas enfim, o que fez? Quando ele viu que essa planta, ela tinha esse efeito de tirador, e isso é um conhecimento que estava lá atrás, assim, os egípcios tinham registros desse conhecimento, não era uma coisa, enfim, os botânicos sabiam disso, né? Só que essa planta, ela causava problemas estomacais, né? Porque tem uma substância dela, né? Então, assim, tem a separação, né? O ácido salicílico combate a febre, as dores, os efeitos colaterais, que eram os problemas estomacais, né? Só que esse produto isolado da casca desse salgueiro, chorão é o nome da árvore, né? Mas ela é da família do salgueiro. Uhum. Então, a casca do salgueiro, chamada de salicina, ainda é utilizada no tratamento de verrugas e calos. Então, você imagina, né? Uma coisa que é utilizada para verrugas e calos, o que ela não causa no estômago. Uhum. E esse químico que descobriu, ele isolou, né? Ele isolou e ele manipulou para diminuir o problema da salicina. A agressividade. Mas diminui, não é que tira, né? Ela só diminui a manipulação que ele fez em laboratório. Então, assim, pesquisando eu fui olhar isso e aí, puxa vida, você se depara com um conhecimento, se depara com aquilo e você passa a ter uma relação com aquilo diferente a partir do momento que você sabe alguma coisa sobre aquilo, né? Você sabe sobre a planta, você sabe sobre a casca da planta, quer dizer, isso já transforma em si a sua relação com a natureza, com a droga e com a administração dela, com o cuidado a partir disso, enfim. Uma curiosidade. O Thiago tinha levantado a bola aí também do capitalismo, né? Não dá pra gente falar de todos esses adoecimentos e a gente falar desse processo mesmo. Que vai destruindo
esses significados, assim, né? Que vai destruindo a nossa relação com a comida, com o trabalho, com as relações, né? E o quanto isso vai massificando e ficando cada vez pior com a tecnologia, né? Vai massacrando tudo, né? O quanto a gente vai se distanciando aí da árvore, da natureza, do que as coisas podem dar pra gente, com o que a gente vai aprendendo. Claro que tem os benefícios também. Olha que importante ter um químico estudando, olhando, um botânico estudando, olhando, vendo essa cura que tem ali também, esse alívio da dor. Mas o quanto vem um modelo mais capitalista que esmaga tudo. Aí vamos tirar todas as plantas, todas as árvores e fazer algo em massa, ou vamos pegar esse agente ativo aí e plastificar ele. Será que a gente não precisa necessariamente da planta? E se a gente plastifica, né? Se a gente muda isso, e aí vai adoecendo, que é isso, o tomate. E aí a gente também, falando da ideia do tomate, né? Tomate o ano inteiro. E a gente não tem tomate o ano inteiro, não deve ter, enquanto natureza, tomate o ano inteiro, morango o ano inteiro, uva o ano inteiro. E a gente vai falando de um tédio, né? Parece também, né? De não dá tempo pra... O tempo e o tédio, assim, né? Não dá pra esperar. Não quero esperar. Sei lá, não sei se é a finitude que nos pega ali também de contrapartida, mas parece que, olha, não vai dar tempo. E se a gente fizer algo que o tomate fica o ano inteiro? Não é que dá tempo, mas é como se não pudesse esperar. Uhum. Não dá pra esperar. Por que você vai esperar dar morango? Não, se não encontrou naquele sacolão, você encontra em outro. Você vai dar um jeito, né? Em qualquer época do ano. E a tecnologia traz isso também. Pra que esperar? Pra quê? Não, a gente não pode ter dor, a gente não pode ter tédio, a gente não pode ter nosso desejo negado. Se a gente quer laranja agora, a gente vai encontrar laranja agora. Porque o nosso desejo não vai ser negado. E aí a tecnologia vai entrando nesse lugar, né? E o perigo disso, né? E aí eu vou trazer uma outra saudade, né? Que tem a ver com isso do esperar. Antes da tecnologia, ou antes desse modo, e que não faz tanto tempo assim, né? Antes, né? Na pré-história. Não faz tanto tempo assim. Quando eu era criança, Muito não tempo. faz tanto tempo assim. A gente esperava o presente pro Natal, pro aniversário, pro Dia das Crianças. A gente não tinha presente, brinquedo e coisas o tempo todo. Você tinha? Não. Né? Tinha o tempo certo de ganhar. E aquilo era tão especial. Uhum. Tão especial ganhar. A relação da coisa em relação ao tempo e a disponibilidade muda, né? A preciosidade do negócio muda. Então, é uma saudade que eu trago aqui, mas é para exemplificar essa relação com o tempo que pode ter um gosto muito bom, assim, se a gente de fato esperar. E quando a gente come uma fruta, um vegetal orgânico e que espera o tempo certo, ele tem um gosto diferente. Quando você planta no seu quintal, então, Nossa, você bem sabe. Né? tem um sabor bem diferente. E é isso também, né? A gente vai falando, nossa, como a gente foi a não espera, né? E parece que para produzir cada vez mais e a gente não espera e aí a tecnologia, quando a gente fala da comida, né, entregue para você não tem ideia de como foi feito, mas também não quer saber porque sem tempo, você tá no modo zumbi ali também. E o quanto tudo isso vai adoecendo, né? Que é isso, quando a gente fala da tecnologia com as crianças, né? Ou com a gente também, né? Esperar o ônibus no ponto, sabe? Esperar a perua passar. Você não sabe, você não tem ideia que horas que ela vai passar. Você vê mais ou menos as pessoas que pegam no mesmo horário, mas você não sabe. E aí, hoje a gente tá lá e tá olhando, vai a cada passo do ônibus. Se ele não vir, a gente tá vendo outras formas. Qual é outro ponto perto daqui, né? A gente nem fala, a gente nem pergunta pro outro mais. A gente não pergunta. Não sei como vocês. Cadê o ônibus passou? Já passou? Exatamente. Eu falei isso semana passada pra ele, né? Eu falei, hoje em dia as pessoas olham no Uber, 5 minutos no Uber, meu Deus do céu, que demora. E aí o Uber para no farol, a pessoa, ué, esse Uber não vai vir não? Tá parado? Essa pessoa já ficou 40 minutos, 1 hora esperando um ônibus. No ponto de ônibus, sem saber, né? E aí a gente vai sem saber se tá de greve, sem saber se
Se aconteceu alguma coisa, eu tô lá, tô esperando. Bom Nossa, sei. quantas vezes eu já saí de casa sem saber que tinha greve. Aí depois que eu fui entender que tinha greve, que aconteceu e tal. Não que o jornal não fazia isso, né, minimamente nos avisava, mas é isso, de sair, fazer as mesmas coisas de casa e sair. Mas é que agora a descobrir na informação rua. ela tá a 1 segundo de você, né? Não é igual antes, que você ficava um tempo lá esperando, de bobo no ponto, né? Que era o que a gente fazia. E aí não veio, você volta pra casa e depois você vai descobrir por alguém, ou encontra com alguém, tem essa informação e tal. Mas hoje em dia não, você os aplicativos... Até o horário do tudo jornal, né? Porque tinha horário pro jornal, né? Tinha minimamente um horário, o que vai Pra acontecer. notícia vir, Pra notícia acontecer, né? E tal. E aí, quando a gente fala de jornalismo, antes de pensar no jornal mesmo impresso, na revista, né? Aí é outra ideia, porque já aconteceu, já passou por uma apuração, já escreveu, até chegar na sua mão, já foi, já passou, né? Aí na nossa época, assim, sem o celular na mão, tem o horário da edição ali do jornal pra falar, depois do desenho que viu o jornal, ou depois do filme. Agora não. Então, e aí, volto a falar do quanto dá sofrimento também, existencialmente, talvez, dá pra falar nesse tom, assim, não experimentar o tédio. Assim, do quanto vai colaborando também para um sofrimento. É importante a gente experimentar tédio, sabe? É importante, a gente não sabe mais o que é tédio hoje em dia, né? Tava conversando com a Pana esses dias, tipo, que vontade de um marasmo, assim, de um silêncio, de um tédio. O que você vai fazer? Eu não sei, Não, a gente não tem tempo mais. Como você não sabe o que você quer fazer? A gente tá na época de faça seu próprio ônibus, né? Se o ônibus não tá vindo, né? Dessa motivação. Sim. A qualquer custo, né? Não pode parar. Você tá descansando, você sente culpa porque você tá descansando. Como que você tá descansando no movimento capitalista desde que a gente tá produzindo o tempo inteiro? Como você vai se tornar, né? Quem você vai se tornar? Uma loucura. E aí, assim, só acho que fazendo um parêntese que assim, não há um repúdio à tecnologia ou à indústria ou sei lá, não é necessariamente, né, vamos acabar com tudo isso. O ponto, eu acho, que a gente está falando é como é a nossa relação com as coisas. Relação com a tecnologia, a nossa relação com a comida, a nossa relação com o medicamento, com a droga, a nossa relação um com o outro, né? Então, é para isso que talvez a gente precise acho que a reflexão, a crítica e o pensamento tem que ir para esse lugar. Porque mesmo que a gente fosse contra, que a gente repudiasse, que a gente quisesse acabar com isso ia acabar com a gente muito mais rápido, é impossível, assim. É um caminho sem volta. A coisa está acontecendo e é um caminho sem volta. Mas eu acho que repensar o modo de lidar com isso é onde a gente pode encontrar alguma saúde, algum alívio da dor e do sofrimento atual, assim, né? E quando a gente fala de clínica, quando as pessoas vêm até nós, a gente propõe esse tipo de pensamento. Pô, mas você está assim, você está sentindo isso e tal, mas que culpa é essa? De onde vem? Por que não se pode ficar sem fazer nada? Qual que é o pecado? Qual que é a culpa aí? Não pode descansar do almoço? Não tem a siesta? Não tem mais é proibido? Não, porque eu estou perdendo tempo e tal. Aí eu lembrei de eu estou citando muito comediante, né? Eu lembrei de um outro comediante falando uma conversa, com 2 comediantes conversando, e ele falou isso. O fato de você ter transporte à sua mão, avião, Uber, e tecnologia, e informação, e etc e tal, isso te impõe uma onipresença, uma onipotência. Você tem que saber de tudo e você tem que estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Por exemplo, né? Estamos em São Paulo. E aí tem uma equipe no Rio, ou um grupo no Rio de Janeiro. E aí vamos marcar uma reunião para amanhã. Antigamente você podia falar assim, para amanhã não dá, não posso. Amanhã eu não consigo estar aí. Hoje não, se marcar daqui 2 horas, dá para você estar no Rio de Janeiro daqui 2 horas. Vai daqui de Uber para o aeroporto, pega o primeiro voo para o Rio, você está lá em 2, 3 horas no máximo. Né? Ou se você não está fisicamente, e é isso, agora você pode estar em qualquer lugar do mundo agora. Se eu quiser estar conversando com alguém na Alemanha, eu estarei.
E aí o que acontece? A tecnologia é uma maravilha nesse sentido de facilidade, mas ao mesmo tempo impõe a gente uma disponibilidade imediata para tudo, para resolver as coisas, para saber de tudo, para estar em qualquer lugar. Você não pode vir, entra online, e aí você está, mesmo com o fuso horário todo bagunçado, você está lá, sabe? Então essa conexão, ela tira da gente a disponibilidade de dizer não, de relaxar, ou de programar alguma coisa, ou de sentir o tempo de um jeito diferente, né? O tempo agora é tudo vamos que vamos, se não dá vai online, se não pega um avião ou qualquer coisa do tipo, e aí você não descansa, não descansa. Nessa mesma conversa com esse comediante, são dois comediantes conversando, ele fala assim, que não dá pra imaginar meu pai chegando do trabalho, por exemplo, num dia de trabalho, e fazendo uma reunião às 10 da noite. Meu pai. Agora eu, 10, 11, meia-noite, reunião. Não dava porque ele tinha que acordar cedo no outro dia, ele tinha que pegar o transporte, ele tinha que se deslocar. Tinha um tempo mais demorado das coisas acontecerem. Então, ao mesmo tempo que a tecnologia facilitou a nossa vida nesse sentido, ela impôs pra gente um ritmo totalmente acelerado. Totalmente acelerado. Que desumaniza, né? Que é mais parecido com máquina mesmo. Quando você produz, quando não precisa dormir, né? Não tem esse tempo, né? Quanto tempo que você está dormindo, né? Vai trazendo esse maquinário mesmo. Já não faz, você é onipresente, onipotente, né? Quando onisciente também. Já ouviu né? essa frase? Quando morrer. O que você está fazendo? Quando morrer, dorme. Não precisa dormir agora. Quando você morrer, você dorme bastante. E aí, ali, então, esse lugar da... O que a gente faz, né? Como que a gente lida, como que a gente cuida. Porque o mundo, ele vai fazer suas transformações, a tecnologia tá aí e só vai pra frente, assim, só vai caminhando mesmo. E a gente pensar, apesar desses atravessamentos, né? Desses atropelamentos aí de época, né? Essa mudança epocal, assim, como que a gente vai lidando, que é isso, é parar, é refletir, é olhar esse sistema, né? Como que é o sistema capitalista, como que é esse sistema com a internet, como que é esse lugar de esvaziar a nossa humanidade. Por exemplo, o corpo não dá para descansar mais depois do almoço. Como? O nosso corpo, ele não tem uma questão com a energia mesmo do corpo, que ele precisa dar uma acalmada para o corpo trabalhar e fazer sua própria... Enfim, trabalho, digestão. Sim. Não, você não tem tempo para fazer digestão, você tem outras coisas para fazer. Irmão, e aí, seu corpo vai falar em algum momento, eu preciso fazer esse processo, né? Então, acho que a gente vai trazendo como cuida. E eu acho que pensar sobre esse tema, falar sobre o sofrimento e sobre lidar com ele, sobre se relacionar com ele de uma outra maneira, a minha proposta, a nossa proposta de falar e falar mais uma vez, e como a gente lida com isso na terapia, né, com as pessoas, não é para romantizar a ideia de sofrer, né? Porque a gente pode também cair, pode ser ouvido dessa maneira também, né? Como que a gente vai se romantizando o sofrer, né? Vamos sofrer. Apologia ao sofrimento. Use. Mas o sofrimento se impõe diante da gente. A gente pode, inclusive, maquiar, a gente pode tomar um remédio, a gente pode se drogar, a gente pode fazer tudo isso, mas o sofrimento se impõe, ele vem, ele te encontra, né? E aí, quando você não sabe, né, você não está acostumado a olhar para ele, você não tem conhecimento sobre ele, você se apavora, né? Aí esse pavor te paralisa. Então é sobre isso que talvez a proposta da gente falar e falar de novo, e esmiuçar e falar sobre tudo isso vamos aprender a sofrer, vamos aprender a olhar para o sofrimento, vamos acomodar ele de forma diferente, né, do que a gente está acostumado, que é fugindo dele, tirando ele de alguma forma, porque ele se impõe. Acho que tem uma coisa sobre entender, né? As pessoas não querem mas entender as coisas no geral e até o sofrimento. Então ele vem, ele se impõe, e a pessoa que recebe e que não recebe, na verdade, ela só quer a cura, ela só quer o afastamento disso, ela só quer a resolução disso.
sem nem saber do que se trata o isso. É um isso que vem para dizer, você falou do processo digestório, né? A pessoa não consegue fazer a digestão, e aí depois tem um problema lá de saúde e etc. A pessoa só vai no médico assim, o que eu preciso fazer para não sentir mais isso? Qual que é o remédio que eu vou tomar? Ou qual que é a cura? Ela não quer nem saber por que ela adoeceu. Então, é um distanciamento e uma falta de conhecimento sobre si mesmo, sobre o meu corpo, que é a minha máquina, o jeito como eu funciono. Eu não quero nem saber, assim, é um problema ali, qual que é a solução? A gente resolve e acabou. Não quer nem saber porque o problema está ali. Se é uma repetição de movimento numa tendinite, ou se é um problema de digestão porque a pessoa não tem pausa para comer, ou não se alimenta direito, ou só come besteira e tal. Não, eu resolvo e continuo fazendo a mesma coisa, castigando a máquina. Castigando a máquina. Eu vou vendo também esse processo da psicoterapia individual também, esse lugar de colocar, se demorar, assim, né? Sentar e até olhar essas camadas mesmo que a gente falou hoje, né? Atravessamento de mundo, atravessamento de época, atravessamento de raça, de classe, de gênero, e a gente colocar esses lugares, né, pra entender, tá, mas por que você tá, ou sofre do jeito que você sofre, ou sente do jeito que você sente, ou olha pra isso do jeito que você tá olhando, né? E aí a gente tem umas camadas, assim, pra colocar na sala, né, num setting aí, pra olhar pra isso, que é isso, aonde dói, né, como dói. Nossa, essa dor lembra uma dor, quando a gente vai falando, sei lá, desumanizando, né, desumanizando, quando você fala, sei lá, do trabalho, né, que sistema é esse de trabalho, né, e a gente conseguir desdobrar também esse sofrimento com atravessamentos, que a Fenô também nos convida a isso, né? Também a olhar mundo, né? A olhar os atravessamentos. Então, acho que tanto pensar a tecnologia, tanto pensar a questão com enfim, nosso sistema, a gente vai... E como é difícil, né? Como é difícil a gente propor esse tipo de coisa para as pessoas, se o modo de funcionar é tão zumbizado assim, né? Parece uma proposta estranha você parar para a pessoa, né? Você está numa sala como essa e você fala assim, não precisa responder tão rápido assim, não. Pensa sobre isso. Qual que é a sua opinião sobre isso? Vamos pensar junto aqui, o que você está achando disso que você está vivendo? Cara, parece um absurdo, assim, parece uma coisa de outro mundo, porque não se para mais para pensar. E aí eu acho que esse movimento de pensar, trazer a consciência e tornar para si mesmo, etc e tal, é o nosso trabalho, e eu particularmente gosto muito disso, mas é um trabalho que está meio demodê, assim, está meio fora de moda. As pessoas não buscam esse autoconhecimento, essa aproximação, e aí vamos lá, né? Buscam, não dá para generalizar, mas elas não estão acostumadas com isso, porque a vida impõe um ritmo de distanciamento, de separação. E a terapia faz um movimento contrário, de falar, opa, que dor é essa? Que sofrimento é esse? E a resposta natural é, não sei que dor é. Tá, vamos pensar sobre ela. Aí acho que a pessoa ouve, vamos pensar sobre a dor. Como assim pensar sobre a dor? Me dá um remédio aí. Já tem remédio na indústria, eu vou na farmácia. Pensar sobre dor, que história é essa? E aí a gente vai, você falou sobre maquiar, disfarçar e tal, e a ideia do zumbi eu acho que vai fazendo sentido, porque você vai castigando o corpo e a vida de um jeito, você vai maquiando dali, vai fazendo um Frankenstein, né? Vai costurando de lá, maquiando dali, escondendo daqui, vamos que dá, vamos trabalhar mais horas, vamos fazer não sei o que e tal. E aí só é um corpo, a alma já está em outro lugar, assim, já... Alma no sentido de consciência, de desejo, de vontade, de sentir, de saber, já foi, está apagada. É um corpo que funciona. E a própria pessoa entrou nesse sistema, né, de funcionamento em massa, assim. Hoje em dia é muito comum, e eu estive pensando, na verdade, acho que até dividir com vocês, porque eu tô ainda no processo de pensar sobre isso, né? Mas como tem aumentado, né, as discussões, os diagnósticos, os números, né, a respeito de ansiedade e depressão, né? E que as pessoas
lado bom, um lado ruim, tem um lado bom que, poxa vida, será que isso é uma depressão? Será que isso é uma ansiedade? E a pessoa se depara com a pergunta do que está me acontecendo? Eu estou doente, né? Quando entra na classificação assim como doença, é um jeito de você se perguntar que não tem alguma coisa que não está indo bem, né? Mas aí eu estava pensando sobre a relação entre elas, né? Depressão e ansiedade, uma desproporção temporal, né? Uma temporalidade que nas duas a gente vai encontrar, assim, ou a pessoa está muito no futuro, ela está lançada a tantas possibilidades que podem acontecer, que eu temo tudo que pode acontecer, então eu preciso me antecipar para não sofrer, logo eu sofro, né? Eu sofro para não sofrer, então resultado não tem como não sofrer, né? Sendo que eu vou sofrer para me antecipar. E também a depressão como uma desproporção temporal em que o futuro se fecha, né? Ou por conta de o passado, alguma coisa que me aconteceu lá atrás, que eu trago uma ferida e que isso me acompanha numa presentificação, que ela fica ali, ela não fica lá, né? Ela está ali me acompanhando no presente. Como esse futuro que se fecha no sentido de não tem pra quê, né? Não tem futuro. Eu paraliso, eu fico aqui, eu me emboto, eu só desisto desse ir adiante, assim. Então, eu estava pensando sobre essa questão temporal, assim, dessas duas doenças classificadas, né? E isso tem a ver com presença, isso tem a ver com como é que eu estou no presente, corpo, alma, dentro do que está acontecendo de fato, né? Como eu me relaciono com isso, eu tenho certeza que muitas pessoas não estão acostumadas a estar presente deste modo, né? Eu tenho uma história também que vocês conhecem, mas acho que eu queria contar aqui, né? De uma coisa que me aconteceu, um acidente, né, que eu passei com o meu olho. Vocês lembram disso, né? Sério que você vai falar sobre isso? Eu vou falar sobre isso. Tô brincando. Então, eu passei um acidente com o meu olho, que aí, naquele momento, eu pensava o seguinte: eu vou ficar cega desse olho. E por alguns instantes, só esse pensamento vinha na minha cabeça, enquanto isso me deixou assim, apavorada, né? Inclusive, eu não estava sabendo o que fazer, o que eu faço, onde eu vou, como que eu cuido, o médico que eu vou, né? Assim, só pensava nisso. Quando eu me dei conta de, tá, já aconteceu, foram esses meus pensamentos, já aconteceu o acidente. Eu não sei se eu vou ficar cega ou não. Se eu for ficar cega, eu vou ter que lidar com isso depois, não é agora. Então, o que eu preciso fazer agora? Eu me trouxe pra mim, pro fato, e eu consegui fazer alguma coisa com isso. Consegui ir, procurar ajuda e tal, e fui no médico, e fui cuidada, e meu olho tá ótimo, não fiquei cega. Mas se eu tivesse que lidar com isso, ia ser depois, não ia ser naquela hora. Sim. Naquela hora, a única coisa que a única coisa que cabia era eu cuidar daquilo que me aconteceu naquele momento. O depois, minha vida, como seria viver sem enxergar de um olho, meu trabalho, e não sei o que. Vem tanta coisa na cabeça na hora, que se você não se traz de volta, você fica ali apavorado. Presença é uma coisa muito rara, né? Presença. Muito raro. Mas vem cá, você não vai contar o que aconteceu, não? Não. Só essa parte já tá bom. Dá pra entender. Que terror que foi. É isso, eu acho que a gente vai falando de vários caminhos aí para o cuidado, né? Também, né? Como que é essa presença, como que é olhar
um sistema de mundo, como que é olhar os atravessamentos, e apesar dos atravessamentos, apesar da época, apesar da pressa, apesar das questões, como que a gente lida, né? Como que a gente lida no agora também, as coisas acontecendo apesar do vendaval. Assim. Tem uma professora de filosofia, a Lucilena Galvão, que eu acho que todo mundo conhece aqui, ela fala muito sobre o significado da palavra inteligência. Vocês já viram? Acho que não. Talvez não. Deixa eu procurar aqui, só para não falar Besteira no nome dela. besteira, né? em nome dela, Dizer que ela tal. tá falando e nem foi ela. Não, eu vou buscar no Google. Lucilena Internet, olha a tecnologia. Mas eu acho que cabe, porque a gente. Você vê, até isso de memória e de acesso à informação, o Arthur falava muito isso, né? Que o HD externo, nosso HD externo, celular, computador, a gente perde memória e referência. Antigamente a gente decorava número de telefone, sabia o número de telefone das pessoas. Agora Hoje a gente não mais. sabe, não precisa saber. E essas informações, por exemplo, de citação, de quem disse isso, ou o que é, da onde é aquilo, ela está tão fácil e tão acessível que a gente não precisa decorar, a gente não precisa memorizar. Não precisa ter atenção. E aí a gente desaprende. Desaprende também isso. Porque antigamente não, fulano me disse, ciclano falou, ou a história de alguém e tal. Porque você tinha que ter isso, porque como é que você ia acessar? Agora está aqui. Então, a palavra. Aparece Galvão. A palavra inteligência vem do latim intellegens, aquele que entende, de intelligere, entender, compreender, formado por entre, e legere, colher, escolher. Então, assim, ela fala sobre esse significado ser de inteligência, escolher dentre. Então, a inteligência, você ser inteligente, é assim, dentro das opções, dentro das possibilidades, você fazer uma boa escolha, você escolher dentro. Então, né, todo mundo que hoje em dia busca, né, todo mundo hoje em dia não, todo mundo busca, né, inteligência, ser inteligente, ter conhecimento. Mas como que a gente faz com que a nossa mente, nossa cabeça, nossa escolha, né, nossa possibilidade de escolher bem entre as coisas tem a ver com você conhecer, tem a ver com você se relacionar com aquilo, que modo que você vai se relacionar, o que você vai pegar, o que você vai tirar, né, separar o joio do trigo, né, então acho que é uma boa também marcação para olhar para como se relacionar com as coisas, com tudo isso que a gente está falando, que está aí, que está posto. Sim. Eu, falando sobre se relacionar e pensar sobre tecnologia e esse papo todo que a gente está tendo, esses dias eu estava me percebendo um pouco estranho, assim, meio ansioso e tal, e para quem acha que eu não sou ansioso em instância nenhuma, eu tenho as minhas ansiedades também. Mas eu percebi que eu estava inquieto, que eu estava incomodado, que eu estava meio assim e tal. E aí eu fiquei pensando sobre isso. Falei, pô, o que está acontecendo? Será que é meu corpo? Minha mente? Da onde vem isso? Para onde vai? O que é e tal? E aí eu percebi que além da ansiedade, eu estava num comportamento de ficar olhando o celular o tempo todo. Abrir o celular para ver se tinha notificação, para ver se tinha mensagem, para ver se tinha alguma coisa, e-mail, o que está, agenda, o tempo todo, desnecessariamente. Eu falei, será que eu estou ansioso e estou olhando muito no celular, ou porque eu estou olhando muito no celular eu estou ansioso? Na dúvida eu falei assim, pausa do celular. Pausa do celular. Eu já tenho no meu aplicativo de bem-estar lá um bloqueio automático. Se passar de X tempo para um determinado aplicativo, ele fecha. Bum! Eu tenho que abrir de novo, tenho que ir lá desconfigurar. Já fecha para não exceder tempos. Pelo menos ele te sinaliza. Eu consigo ter uma noção de quanto eu estou usando de cada coisa. Que é um jeito de cuidar do modo como se usa a tecnologia. Mas eu estava, mesmo com isso, eu estava desmedido, estava acelerado, estava muito. Eu falei, não, pausa do celular. Eu vou olhar o celular de manhã, de tarde e
e de noite, que já é muita coisa, mas uma vez a cada período. Assim. A cada café. Vou olhar um pouquinho, porque assim, se tiver alguma notificação de manhã, da noite passada, eu respondo de manhã. Se tiver de manhã, eu respondo à tarde. Se tiver à tarde, eu respondo à noite. E assim a vida segue. Eu não preciso ficar respondendo em tempo real. Que era mais ou menos alguém mandava alguma mensagem, pá, pum, respondia. Tava ali online, que é essa pressa, essa agitação e tal. E aí, milagrosamente, eu fiquei mais tranquilo, assim, fiquei mais calmo. Eu desacelerei, eu fiquei É um mais remédio. ansioso. Foi um remédio. Esse foi o remédio. Isso que eu quero dizer. O cuidado. Quanto tempo temos ou passamos? 10 minutos. Acho que tá bom, né? Tá bom. Vocês querem esticar? Eu estava falando sobre como se relacionar com o sofrimento, né? Eu só vou repetir e... Pra ficar bonito no vídeo? Não. Eu trouxe 2 livros aqui que eu estava conversando com o Thiago, falando sobre formas, né? Eu gosto de ler algumas coisas, alguns livros budistas, assim, de conteúdos budistas, porque eu acho que é interessante a maneira como eles apresentam a ideia de se relacionar com o sofrimento e as práticas de presença. A ideia de presença deles. Né? É fantástica, assim. Então, eu gosto bastante de ler esses temas, assim, porque eu acho que traz muito esse como fazer, sabe? Como eu faço, como eu cuido disso, como eu exercito essa presença, né? Então, tem 2 livros que eu estou ali entre lendo e parando, mas que eu citei para o Thiago e eu trouxe para falar, que são esses 2 aqui, ó, da Pema Chodron, que eu vou lembrar Não estranho, né? Pena. O que eu estava te dizendo, na verdade, é esse aqui, Orientação para Tempos Difíceis, quando tudo se desfaz. Os 2 são dela. Os 2 são dela. Mas o que eu estava citando, a história de como você enfrenta um sofrimento, né? E aí tem algumas histórias aqui de pessoas, de monges e com as suas práticas e tudo mais. E tem uma história que fala sobre o medo que alguém experimentou num lugar, numa montanha, sozinho, fazia parte da prática, estar ali sozinho, passar a noite ali, e o medo que veio, né? Veio um medo muito grande de estar ali sozinho e de repente apareceu um animal peçonhento, uma cobra, e a pessoa começou a se desorganizar, né? Medo, vou morrer aqui, tô sozinho, só pensava nisso, parecido com a minha história. Igual a Aline com o olho. E essa pessoa lembrou de todos os ensinamentos e falou, não, o que eu tenho que fazer é enfrentá-la. De que forma? Não sei, mas vou enfrentar. E a posição, né, o estar posicionado para enfrentar, por si só já afastou o animal peçonhento. Porque é essa relação que deu possibilidade de se livrar daquilo. Então, enfim, algumas histórias, eu trouxe essa que eu li no livro, trouxe o livro para indicar de alguma forma, como algo para ajudar. E tem esse, que o próprio título, eu acho que é interessante, que é Acolher o Indesejável, que tem a ver sobre essa ideia de como é que eu lido com o sofrimento, né? Como é que eu acolho ele, como é que eu faço amizade com ele, que foi o que eu falei, né, na nossa conversa, que foi inclusive que eu postei. Eu tenho que me aproximar dele, eu tenho que conhecê-lo, né? E o livro fala sobre como eu acolho o indesejável. Eu não quero, né? Eu não quero isso. É indesejável, mas isso se impõe pra Quando gente. você vai terminar para emprestar para os coleguinhas? Qual tempo? Vamos, quanto tempo? A gente pode Já dividir. leu? Eu continuo ali naquele. Esse aqui eu não li ainda, mas eu já ouvi alguns podcasts falando sobre ele. Então eu conheço um pouco dele, mas eu vou ler. Só que se você quiser, você pode levar o Acolher o Indesejável para você. A gente pode até pegar alguns trechos e falar sobre, porque é o tema que a gente está tratando, né? Sofrimento. Deixa eu falar uma frase que eu li aqui hoje.
Eu li num livro. Quem que falava isso? Era da Malhação, né? Que eu achei muito interessante. Que ela fala assim, ó, tá falando como. Deixa eu ver qual é o título. Este exato momento é o mestre perfeito. Esse é o capítulo, tá? Mas está falando de, basicamente, decepção, confusão e todas as situações em que nos sentimos mal são como uma espécie de morte. Perdemos completamente a nossa base. Chegar ao limite não é algum tipo de punição. Na verdade, sentir medo e tremer quando estamos prestes a morrer é um sinal de saúde. Outro sinal de saúde é não sermos destruídos pelo medo e pelo tremor, mas encará-los como um aviso de que está na hora de interromper a luta e olhar diretamente para aquilo que nos ameaça. Sentimentos como decepção e ansiedade são como mensageiros avisando-nos de que estamos no limiar de um território desconhecido. Então, o convite da terapia, do sofrer, do como que a gente se aproxima de tudo isso.